versículo mais detalhes aí, porque a gente vai ver a história de Saul, né? Primeiro rei de Israel. Meus irmãos, a revista, ela traz as informações básicas, já que nós estamos vendo os livros de Samuel numa visão panorâmica. Nós não vamos ver aqui detalhe, versículo por versículo, enfim, porque não é esse o foco da lição, não é? Mas aí tem, dentro das informações básicas, você pode olhar aí na sua revista, que o livro é da autoria de Samuel. Agora, fica meio difícil a gente fechar com essa autoria, porque Samuel morre no capítulo 25 de 1 Samuel. Como é que ele escreve o final de 1 Samuel e o livro de 2 Samuel se ele morreu? Não fica meio difícil? Não é? Então, mas o autor entende por quê. Aí vamos entender. O livro de Samuel, certo? Tem também a ajuda de alguns para que ele fosse formado. Alguns estudiosos colocam os profetas Natã e Gade como também autores de certas partes do livro de Samuel. Agora, a mais aceita para tentar entender isso, porque se alguém perguntar a você, como pode ser autor depois que morreu? Não é? Certo? A mesma coisa é comparada com o livro de Isaías. Quando a gente estudar aqui Isaías, que vai falar lá, que Isaías tem uns questionamentos também sobre a autoria. Tá? Tanto que pegaram Isaías, dividiram em 3 livros. O Isaías, o Deutero Isaías e o Trito Isaías. Saíram dividindo lá, porque o Isaías primeiro conta a história antes do cativeiro, o Deutero Isaías durante o cativeiro e o Trito Isaías depois do cativeiro. E Isaías, ele é anterior ao cativeiro. Né? Então, aí tenta-se entender a autoria ou as autorias do livro de Isaías. Já no livro de Samuel, alguns entendem que teve um autor cujo nome não foi identificado, que teria escrito essas outras partes, né, do livro, e alguns não datam o livro todo dessa data que está aí, 1100 a 970, tá? Porque essa data aqui, dada pelo autor da revista, e algumas fontes também confirmam, que o ano de 1100 foi o ano mais ou menos que Samuel estava na ativa, como juiz, sacerdote e profeta. Porque a monarquia, ele coloca o período anterior à monarquia. A monarquia, ela começa em 1050, quando Saul assume o trono de Israel, foi no ano 1050, porque a monarquia do Reino Unido durou 120 anos, vocês devem saber disso, foram 40 anos de Saul, 40 de Davi e 40 de Salomão. Então, a data do Reino Unido vai de 1050 a 930, porque de 1050 a 1010 Saul reinou, são 40 anos, de 1010 a 970, Davi reinou, são mais 40 anos. E de 970 a 930 é o reinado de Salomão. E aí termina o Reino Unido quando começa o reinado de Roboão, a divisão Rei do Norte e Rei do Sul. Alguns estudiosos chegam a entender que o livro de Samuel, ou os livros de Samuel, teria sido escrito no período posterior ao Reino Unido de Israel, um período do início da divisão de 930, se esticando até o início do período do cativeiro, que é por volta do ano 586. Então, há um monte de datas aí para a gente. Pois não, Nediane? Sim, sim, sim. Sim, eu vou dizer aqui, é um só livro. Tá aqui, eu vou dizer isso aqui também. Olha só. Aí já falamos da autoria, a data, ele bota aqui 1100 a 970, a gente pode ficar com essa, que é o período
que Samuel começa seu ministério e começa a monarquia, você sabe que Samuel ungiu 2 reis, né? Saul e Davi, tá? E o alvo mostrar a transição da teocracia, não é? Do grego theo e do grego krasis, que é governo de Deus, para o período da monarquia, onde começa agora o período dos reis. Então Samuel é esse período de transição, de uma etapa para outra. E essa questão, aqui o versículo-chave, e essa questão do livro de Samuel ser 2 livros na nossa Bíblia, como Nedjane falou uma parte, quando o livro de Samuel entrou na questão da Septuaginta, o que era a Septuaginta? Vamos entender. Septuaginta vem de septua, que é 70, né? Septuagésimo, 70. Então, por que Septuaginta? Porque na verdade, foram 74 eruditos altamente conhecedores de língua, na verdade 74, mas por que é chamado 70? Para dar um número exato, para ficar mais fácil de entender. A mesma coisa que acontece na história é a Guerra dos 100 anos. A Guerra dos 100 anos nunca durou 100 anos. A Guerra dos 100 anos durou 116 anos. Mas por que é chamada Guerra dos 100 anos? Para um número exato ficar melhor de compreensão do povo na história. Não sei se você atentou para números. O povo de Israel não passou 70 anos no cativeiro. A data final dá 66 anos. Que a data que se conta é do tempo que Daniel foi levado, a primeira leva de judeus para lá, conta-se dali o cativeiro, porque Daniel já foi levado cativo. E qual foi o ano que Daniel foi levado cativo? Ele deixa claro no capítulo 1 e versículo 1 de Daniel, quando ele diz: no 3º ano do reinado de Jeoaquim, veio Nabucodonosor e levou. Jeoaquim começou a reinar em 608. O 3º ano de Jeoaquim é 605. Então, 605 é o início do cativeiro. E quando eles voltam, debaixo do decreto do rei persa Ciro, é o ano 539. E esse ano aí está até nos livros seculares de história. Vamos ver que o negócio é tão verdade, que até os livros seculares de história, eu sei disso porque eu ensino história e tenho os livros em casa, do MEC. E lá fala, claro, da questão dos judeus, e aí vai mostrar o ano 539. Se você fizer a conta de 605 a 539, vai dar 66. Ué, mas não é 70? Não, é número aproximado. Agora, se lá na Bíblia tivesse que o povo passou 40 anos, era uma diferença para 70 grande, né? Aí ia se questionar, está 30 anos, mas 4, 3, 2 anos não altera muita coisa. Então eram 74 eruditos. Por que eles pensaram em fazer a Septuaginta? E que era a Septuaginta? Traduzir o Velho Testamento do hebraico para o grego. Para o grego. Porque 3 séculos antes, exatamente no ano 323, Alexandre o Grande morreu. Mas Alexandre o Grande, irmãos, talvez tenha feito a maior coisa que a história já conheceu. Foi helenizar o mundo. O que é helenizar o mundo? Era trazer a cultura grega e os seus conhecimentos para o mundo inteiro. Alexandre tem essa visão de ter escolas, de ter conhecimento, de estudar filosofia grega, por aí foi. E aí ele tem a ideia de trazer uma língua única oficial para o mundo. Uma língua para comércio, uma língua de comunicação. E aí ele trouxe o grego koiné, aquele grego popular. Porque tinha a linguagem filosófica, né? Hoje a gente não tem a linguagem poética. Por exemplo, na linguagem poética, cheiro é olor. Na linguagem poética, lugares distantes é rincões. Certo? Quem gosta disso é Sidney, que é poeta, faz as poesias dele aí, né?
Na linguagem poética, o Brasil é florão da América, impávido colosso. Que é isso? A linguagem poética está até nos hinos do cantor. Ontem a gente cantou no grupo pequeno. Ó, que dia faustoso. O que é dia faustoso? É o dia do Faustão? Ele está na linguagem. Se das vidas vagas procelosas são. O que é vagas procelosas? Linguagem poética. São as linguagens poéticas. Certo? E aí, Alexandre, até nisso ele pensou. Não, tem que ser a linguagem do povão. Na gente aqui tem o nordestinês, não tem? Quem ria, sabe quem era? Era Pastor Madeira. Se lembra dele? Pastor Madeira? Veio muito aqui? Ele ria, que eu dizia, Madeira, sabe como é? Você sabe no nordestinês o que é cambito? Aí ele, pastor, não sei não. É as pernas magrinhas da pessoa. Ele, e ria, Madeira. Quem conhece é o nordestinês. Os irmãos aí de Mato Grosso, os irmãos sabem o que é cangote. Os irmãos sabem? Não é? Poucos sabem que é as costas aqui, né? É o cangote do nordestinês. O que é espinhaço? De uma lapada no espinhaço. É as costas. Não é assim? A linguagem. Certo? Eu passei um tempo em Goiás e o povo é negócio. Esses trem aí, aquele trem, que trem que eu não estou vendo aqui nenhum trem. Chama trem, para objeto, para coisa, é a linguagem deles. Aí Alexandre disse, vamos botar o grego koiné, que é o grego do povão, a linguagem do povão, naquela linguagem filosófica. E aí Alexandre helenizou o mundo, colocou o grego no mundo inteiro. Aí vieram com a ideia, vamos traduzir o Velho Testamento no grego, que é a linguagem do povo, que é hebraico, só quem fala é o judeu. E talvez uns estudiosos em outro canto, para que o Velho Testamento tenha mais acesso ao povo. E aí fizeram a tradução, a Septuaginta. E aí, quando fizeram a tradução, o grego é uma língua mais fonética do que pictórica. Que palavrão é esse? Fonético e pictórico. O português é uma língua fonética. Qual é a diferença de uma língua fonética para uma língua pictórica? A língua pictórica é aquela língua de símbolos. Um símbolo dá uma palavra. O Egito tem muito isso. Um símbolo de um falcão tem lá, já forma a palavra. Na língua oriental, japonesa, chinesa, aquele símbolo, um símbolo daquele dá uma palavra. Mas na língua fonética tem que juntar uma letra com a outra. No português, um B não dá uma palavra. Tem que juntar B com A, é a língua fonética. E aí, claro, então, aquelas línguas que são pictóricas ocupam menos espaço numa palavra. Porque um símbolo só já dá uma palavra. Então, a língua hebraica está muito mais pendente para pictórico do que para fonética. Já o grego, não. Era uma língua fonética. Era, não é, né? Que até hoje fala na Grécia. Então, quando foi feita a tradução de 1º e 2º Samuel para a língua grega, ficou bem maior o livro do que o que era no hebraico. Aí disseram, gente, é grande demais. Vamos dividir em dois? Dividiu 1º e 2º Samuel. Quando veio para... Agora, o único erro que a gente considera erro mesmo, nós evangélicos, né? Os católicos não. O único erro que aconteceu com a Septuaginta foi que a Septuaginta resolveu colocar na relação dos livros, os livros apócrifos. Os 7 livros apócrifos. Os irmãos se lembram? Quais são os livros? Quem mais faltou aí? Ainda tem mais. São 7. Pelo menos estão na Bíblia, são 7. A Enoque não tem, não. São 7. Vamos botar por ordem. Os 2 livros de Macabeu já dá 2. Faltam 5.
Tobias, Judite. Já botei aqui. Olha, eu botei primeiro e segundo Macabeus, já 2, Judias e Tobias e Judite, não foi? Já vão 4, faltam 3. Eclesiástico, faltam 2. Falta Baruque e Sabedoria. Ok? Esses livros foram acrescidos à Septuaginta. Por que razão? Porque eles contam a história de Israel no período interbíblico. Se você ler os 2 livros de Macabeus, meu amigo, você vai descobrir coisas fantásticas lá. Porque conta a história da luta dos israelitas contra os Seleucidas, que foi um braço do reino de Alexandre, né, do imperador Seleuco, e queriam impor a doutrina deles, a religiosidade deles, no meio do povo de Israel, tanto que o rei Seleucida Antíoco Epifânio IV inventou de sacrificar uma porca no templo. Aí, meu amigo, acendeu a ira dos judeus, e quem era o líder era Matatias, também conhecido como Matias, o líder dos judeus, se juntou com os filhos Judas Macabeu, Simão Macabeu, e aí lutaram pela independência. Está tudo no livro de Macabeus, não está em Malaquias e nem em Mateus. Aí a Septuaginta, os eruditos disseram, esses livros têm que estar lá para comporem a história de Israel, só que não são inspirados. Aí o que aconteceu? Mais tarde, vai vir um outro para fazer uma tradução agora no latim. Vocês se lembram quem foi? Hã? Quem foi que fez a tradução para o latim, a Vulgata? Quem é que se lembra? Jerônimo. São Jerônimo, conhecido como São Jerônimo. Por quê? Porque o latim era a língua falada no Império Romano. Agora, quando Jerônimo vai fazer, no século IV, na verdade século V, 400 e pouco, quando ele vai fazer a tradução agora para o latim, ele se vale da Septuaginta e não da Bíblia hebraica. Como a Septuaginta já tinha incluído os 7 livros, Jerônimo continua com os 7 livros lá. Aí, como foi que chegou a nossa Bíblia sem ter os 7 livros? Na Reforma Protestante. Quando Lutero fez a tradução, Lutero observou os 7 livros e disse, não, esses livros não entram aqui não, nessa Bíblia agora da Reforma Protestante. E aí os 7 livros ficaram de fora. E as Bíblias que vieram a partir de Lutero, e inclusive a tradução de João Ferreira de Almeida, que é a tradução usada por nós aqui no Brasil, ficou sem os 7 livros. Aí, naquela reforma, a Igreja Católica disse, a gente tem que ter uma tradução, uma versão nossa, da Igreja Católica. Fizeram o concílio e decidiram que a versão da Igreja Católica seria a Vulgata de Jerônimo. Aí os 7 livros estavam lá, ficou na Bíblia Católica e não está na nossa. Certo? Mas o livro de Samuel, ele foi dividido por conta da tradução no grego. Tá? Vamos em frente aqui. A Septuaginta, ela data de mais ou menos no finalzinho do período interbíblico. Isso. No finalzinho, ano 3, ano 2, por ali que foi feita a Septuaginta. No finalzinho do período interbíblico, antes de Cristo nascer, né? Se bem que Cristo nasceu ali, tem uma confusão mal do mundo de ano 0, de ano 1, mas foi alguns anos antes, poucos anos antes de Jesus Cristo nascer. Muito bem, vamos aqui para a revista agora, que a revista começa com a oração de Ana. Tá? E o primeiro livro de Samuel começa com Ana. Certo? Essa grande personagem. Então, aí na sua revista, você vai ver que temos a oração de Ana. E veja na oração de Ana como ela coloca essa oração. Certo? Veja aí que o autor diz que 1 Samuel 2:1, Ana vai dizer que Deus é Senhor. O irmão pode ler 2:1 de Samuel, 1 Samuel, capítulo 2, versículo 1.
Amém? Então ela vai dizer que Deus é Senhor. E quando eu digo que Deus é Senhor da minha vida, eu sou servo, eu vou servir. Ele é soberano sobre a minha vida. No versículo 2, ela diz que ele é santo. Olha aí agora na oração de Ana. Amém? No versículo 3, ela vai dizer que ele é sábio. Sabedoria está nele. Pode ler aí? Amém? No versículo 6, ela vai dizer que ele é soberano. Controla tudo. Faz descer, faz subir a sepultura, Deus é soberano. No versículo 7, ela vai dizer que Deus é o dono das riquezas. Amém? E finalmente, o versículo 10, ela vai dizer que ele é juiz. Amém? Então essa foi a oração de Ana. O restante da história de Ana vocês sabem, né? Então Ana orou, Ana era estéril, e Deus deu a ela o filho, ela fez o voto que deixaria, né, na casa do Senhor. E depois Deus deu um monte de filho a Ana, né? Mesmo sendo estéril, Deus abençoou. Aliás, Deus abençoou um monte de mulheres estéreis na Bíblia, né? Rebeca era estéril, Sara era estéril, a mãe de Sansão era estéril, Isabel, mãe de João Batista, era estéril, né? Ana era estéril, e todas elas tiveram filho, né? Honra e glória do Senhor. Muito bem. Agora vamos ver esse quadro aí. Na sua revista tem o ponto 3.2, a história de Israel. Esse quadro aí é muito importante a gente analisar. Primeiro, fala do nascimento e infância de Samuel, né? Aí agora vamos ver o personagem de Samuel, para depois vermos os personagens de Saul e Davi. Então ele diz que a mãe dele, de Samuel, não podia ter filho, isso a gente já falou aqui, e Deus abençoou aquela família, e Samuel, ainda menino, Ana dedicou ele ao serviço do templo. E aí você tem esse quadrozinho aí, que é muito interessante a gente observar. Em 1 Samuel 3.1, a palavra do Senhor era rara. As visões não eram frequentes. Tá? Você pode conferir isso aí em 1 Samuel 3.1. Deus não estava falando através dos profetas, nem de ninguém. Nem mesmo do sacerdote Eli, que era o líder espiritual naquele tempo do nascimento de Samuel. Então Deus não falava nesse tempo, tá? Quando Deus falou para Eli, foi para condená-lo. Porque você sabe que Eli foi, no linguajar de Monteiro, da terra de Silônia, diz que foi coiteiro. E Monteiro diz assim: fulano é coiteiro. E o que é coiteiro? Né? Para ele lá vem de acoitar. E o que é irmã Nem? Acoitar é do tempo da irmã Nem. Apoiar o quê? Apoiar algo errado, né? E Eli, a gente vai ver aqui para frente que Eli, os filhos dele pintando e bordando, e Eli está lá, fazia de conta que não via, fazia de conta que não sabia, e a sentença de Eli não vai ser muito boa por conta disso, né? Daqui a pouco a gente vai ver aqui umas historinhas para os irmãos entrarem na história também desse negócio de apoiar erro, certo? A gente vai ver aqui. Então, em 1 Samuel 3.4, Deus falou a Samuel que era um menino. Olha o detalhe, era um menino. Vamos imaginar aí Samuel com 10 anos, 8, 9 anos. Ele era um menino quando Deus falou para ele. Veja esse versículo, esse a gente vai ler. 1 Samuel 3.4. Muito bem. Deus falou a Samuel
ele ainda menino. E outra coisa mais interessante ainda, Deus revelou a Samuel e não a Eli os seus planos para um menino e não revelou ao sacerdote. É curioso também isso, né? Veja 3:11. Pode ler mais um pouquinho aí, uns 2 versículos para frente, que Deus vai continuar dizendo a Samuel o que ele ia fazer. Muito bem, até aí já dá para entender, né? Olha, Samuel, eu vou julgar a casa de Eli. Porque Eli conhecia... Você sabe aquela história de você abrigar um bandido na sua casa? A polícia chegar lá, o que acontece com você? Vai dizer assim, não, tu fica aí que a gente vai levar só o bandido. Você vai junto. Porque você acolheu o bandido lá. Sabe um negócio de... como é que se dá o nome que a pessoa fica com coisa roubada? Receptação, né? Você é punido tanto quanto quem lhe vendeu, quem roubou e lhe vendeu. A pessoa rouba uma bicicleta e vende a você no preço mais baixo e você acha que fez um bom negócio, mas você sabe que o negócio não é correto. Sem nota fiscal, sem nada, um celular. Vou botar um celular que hoje é o que mais rouba, né? Celular, um iPhone desse aí, tantos mil, aí o cara me dá 200 que é teu. Aí o cara fiz um bom negócio, Essa história está aqui na Bíblia aqui, de Eli, certo? E pasme também, até mesmo de Samuel. Só que de Samuel, ele não foi tão coiteiro. Mas os filhos de Samuel também não foram lá essas coisas como profeta. Ele botou como profeta e os cabas lá estavam querendo levar vantagem, não é? No ministério deles. Mas Eli foi demais. Eli sabendo que os filhos estavam fazendo aquelas coisas e ficou lá sem fazer nada. E Deus falou pela boca de Samuel, ainda menino. Olha, sabe o que é que eu vou fazer com Eli? Vai ser assim, 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 assim. E está aqui Samuel já sendo... Porque Samuel foi juiz, sacerdote e profeta. Foi os 3 de uma vez. Samuel começa o ministério profético de Israel. Começa com Samuel. E ele vai julgar o povo, certo? Ele vai ser juiz, ele vai ser sacerdote, ele vai ser profeta. Então Samuel foi logo as 3 funções. Então, Samuel foi realmente um homem de Deus. A gente vai à frente aqui na revista. E chegou a ser juiz. Foi o último, né? Na história do juiz. Depois dele, começou a monarquia, que é Saul como rei. Então, vamos aqui em frente. Eu quero ir para esse outro quadro aqui. Agora nós saímos de Eli e Samuel e nós vamos para Davi e Saul. Certo? Que é o que o livro de Samuel, a gente sabe aqui que é uma visão panorâmica, então não dá para a gente ver detalhe por detalhe, mas pelo menos alguns pontos importantes. Tanto que a gente não vai falar aqui de Davi e Golias, aquele episódio quase que inesquecível do livro de Samuel, porque o nosso foco aqui vai ser outras coisas. Então agora, vamos para... na sua revista aí, mas eu quero voltar aqui no ponto 1, 2. Está aí na sua revista o quadro de 1º e 2º Samuel. Está na sua revista aí? Eu estou perguntando que a gente tem a revista do professor e às vezes tem umas coisas diferentes. Esse quadro está aí, 1º e 2º Samuel, esboço. Aí nós vamos ver agora. Aí está bem explicadozinho, irmãos, esses 2 personagens. Porque Samuel vai ungir Saul
e depois vai ungir Davi. Está lá no livro de Samuel. Tá? E aqui o autor colocou um quadro muito bom para nos ajudar a entender a coisa. Ele aí coloca o momento da transição para a monarquia, que está nos capítulos de 1 a 7 de 1 Samuel. A gente não vai ler muito texto. Depois ele fala que de 8 a 14 de 1 Samuel está a eleição de Saul como rei. Vocês se lembram qual foi a principal característica de Saul ter escolhido como rei? Hã? Era bonito, Bibi, como Cláudio. Você diz, né? Olharam Saul assim e disse, é Cláudio, ó. Aí, só não era baixinho, né? É boa a lente, né? Ou não é boa, que ela não está vendo? É boa. Veja aqui uma das principais características da eleição de Saul foi a beleza, né? Que era uma coisa muito vista naquele tempo. Tanto que estava tanto na cabeça de Samuel que quando ele foi escolher Davi lá, escolher não, receber a revelação de Deus, que Deus já tinha escolhido, né? Receber a revelação de Deus para Davi, aí quando Davi veio, aí franzinho, acho que maguinho, xoxinho, né? Parecido com quem, menino? Com a irmã, né? Oxi, e era. Tá. E aí, Samuel, até na cabeça de Samuel, disse, isso aí não vai ser, não. Porque os filhos bonitão de Jessé, não foi nenhum deles. Aí Deus, já é isso aí. Né? Mas a gente vê Saul já uma característica de aparência física, né? Para que fosse escolhido. Então, Saul é eleito rei, certo? Mas ele é rejeitado por Deus. Por que Saul é rejeitado por Deus? Porque pecou. Porque não quis ouvir o que Deus quer dizer para ele. E isso nós vamos ver agora, capítulo 16 de 1 Samuel. Está lá aquele versículo chave, se lembra? O 22. Aí vamos ver aqui a razão porque Saul foi rejeitado por Deus, capítulo 16. Vou dizer aqui a partir de que versículo a gente vai ler, porque é um texto bem grande. Capítulo 16, veja bem. Saul tinha lutado contra os amalequitas, povo de Amaleque, né? E Deus disse, não traga nada, vença esse povo, você tem que tirar esse povo do meio aí, certo? Saul venceu, mas, aí nós vamos ver aqui agora, certo? Aí nós vamos ver aqui agora, no primeiro livro de Samuel, certo? A história de Saul, capítulo 16, é isso aí? 15, é 15. 16 é a escolha de Davi. 15. Mas antes do 22, o versículo 7. O irmão vai lendo aí até o versículo 11. Por que Saul foi rejeitado? Muito bem. Aí Deus disse a Samuel, vai falar com Saul,
vai dizer para Saul o que eu estou dizendo para você? Aí Samuel foi lá. Agora a partir do versículo 13. Tudo bem, vamos continuar a partir do versículo 24 agora. Amém? Até aí. Olha a rejeição de Saul. Teu reino foi rasgado e foi dado ao que é melhor que tu. Não é? Então, aqui nós vemos o pecado de Saul, a rejeição, e foi tirado dele o espírito, né? Aí já é uma outra doutrina que, se a gente for falar, amanhece o dia. Questão do Espírito Santo no Velho Testamento, que era dado para missões específicas. Não é como no Novo Testamento, que é dado a nós no ato da conversão e fica conosco até a nossa partida para o céu. Então, foi retirado. Já de Davi não foi retirado o espírito, né? Mesmo com aquelas falhas, aqueles pecados dele lá. Vamos agora para Davi. Saul aí, a gente já entendeu. Aí, lá na revista de novo, você vai ver lá, no mesmo quadro. Está aqui o quadro mostrando que Davi, sobre a bênção de Deus, é 2 Samuel, de 1 a 10, os capítulos de 1 a 10. O pecado dele é no capítulo 11. Nós não vamos ler, porque todo mundo sabe aqui do pecado de Davi, aquela questão de Batseba, tudo, todo mundo sabe. Então vamos ganhar tempo. Aí vem o momento da maldição sobre a vida do rei Davi, certo? E o que foi que aconteceu tanto com o rei Davi? Você sabe que ele perdeu o filho que Batseba estava esperando do adultério. Você sabe que a filha foi violentada pelo filho, Tamar foi violentada por Amon, que Absalão não gostou, porque na verdade Tamar era filha, era irmã legítima dele, de pai e de mãe, de Amon era só de pai, e aí ele se vingou contra o irmão e o matou, né? Davi lamentou, já é o segundo filho morto, certo? Davi lamentou demais. E aí
ainda vem para frente Absalão se levantando contra o próprio pai, né? Armou contra o próprio pai, foi aquela rebelião todinha e teve que realmente lutar contra o próprio filho, e Absalão foi morto, e aí Davi vai chorar agora a morte do terceiro filho, não é? Então não foram coisas boas que vieram, porque o próprio profeta Natã disse que a espada jamais ia sair da casa do rei, não é? E ele sofreu essas coisas. Como achasse pouco tudo isso, Davi ainda foi fazer aquele censo em Israel. Coisa que Joabe, não é? Que era o seu general máximo do seu exército, um camarada muito inteligente, porque Joabe ele vai tanto orientar Davi na questão do censo, e também ele vai questionar um pouco, embora Joabe tenha sido meio coiteiro, na linguagem de Monteiro, sobre a questão da morte de Urias, porque ele deveria não fazer aquilo ali que o rei mandou e tudo, botar Urias no pior lugar da guerra e tal, não é? E depois a gente vê que Davi faz o censo e ele pecou contra o Senhor, então foram muitos pontos negativos na vida de Davi. Mas o que Davi tinha de muito positivo na vida dele, por isso recebeu o título de o homem segundo o coração de Deus, era o seu arrependimento, a confissão sincera do seu pecado e também ele não repetir mais os pecados que cometia. Que a gente não vê mais Davi naquela questão mais de adultério, a gente não vê Davi mais fazendo censo, a gente vê um Davi mais consciente para frente, quando estava perto da sua morte, não é? Então Davi vai ser outro personagem. Porque se a gente olhar direitinho na Bíblia, irmãos, para fazer justiça, se é que a gente pode dizer isso, quem deveria receber o título de o homem segundo o coração de Deus seria Daniel e não Davi. Não era não? Porque diz que não acharam um erro em Daniel para que o acusassem. E por que vai dar o título de homem segundo o coração de Deus a um adúltero e homicida? Não é? Não fica uma interrogação na cabeça da gente? Mas Davi era um homem que se arrependia, que voltava atrás, que revia os seus conceitos de pecado e não fazia mais. E foi bênção demais, né? Pois não, Lediane? Isso. Aquele salmo que ele reconhece seu pecado, né? Torna a dar-me alegria da minha salvação. Então, por isso que Davi foi o homem segundo o coração de Deus. E aí, irmãos, continuando aqui na revista, a gente vê que Eli, ele foi punido por Deus por ser conivente com o que seus filhos faziam, né? E veio uma palavra para Eli, está aqui na Bíblia não, na revista, nesse ponto 3.2, a história de Samuel. Samuel tem um ministério triplo, a gente já falou aqui, juiz, profeta e sacerdote. Veio uma palavra contra a casa de Eli. Eu quero ler só um versículo aí, 1 Samuel 2:29, irmãos, abram aí, certo? A punição que foi dada a Eli por conta de ter sido conivente com a situação dos filhos. 1 Samuel 2:29, irmão, lê. Muito bem. Está aí a sentença para Eli, certo? Vocês sabem como foi que Eli morreu? Caiu da cadeira e quebrou o pescoço, não é? E os filhos dele lá fazendo as coisas erradas, né? Aí aqui tem a reação de Samuel à monarquia. Samuel começou bem, estou lendo aqui da revista, mas não conseguiu levar os próprios filhos a servir ao Senhor. Também foi um caso, não igual a ser conivente como é aqui. Mas os filhos dele também não fizeram um bom ministério, os filhos de Samuel. O que nos leva a entender uma lição aqui, que como é que está seu filho, né? A gente falava até ontem, foi lá no PGM, como é que está seu filho, né?
Seu filho está fazendo as coisas e você está passando a mão na cabeça, como é que está seu filho? O exemplo de Samuel e de Eli é exemplo clássico para nós aqui. E Saul e Davi nós já vemos. Aqui tem alguns personagens coadjuvantes que ajudaram lá. Jonathan é um que foi amicíssimo de Davi, embora fosse o herdeiro legítimo do trono, mas ele nunca foi adversário do rei Davi. Pelo contrário, eles eram amicíssimos. Abiatar, que foi outro também muito abençoado na vida do rei Saul e do rei Davi. Abigail, nem se fala, né? Se tornou até esposa do rei, aquela história de Nabal e Abigail e Davi. Temos Joabe, que foi um conselheiro em alguns momentos muito forte, não é? Na época da morte de Absalão, irmãos, eu não vou ler aqui, mas está no capítulo 19 de 2 Reis, então vai ler. Absalão morreu pelo que fez e Davi ficou no chororô tão grande que não conseguia fazer mais nada. Aí Joabe foi lá. Joabe disse: por que tu está chorando pelo teu filho? Você não viu o que ele fez? Você tem que se levantar e reinar como rei aí. Foi uma... Tem alguém chegando de moto ali, ó, não sei para quem é. Então, temos Joabe, temos Absalão, que se levantou contra o próprio pai, né? Ok? E eu quero concluir com a historinha aqui, que eu não sei se está na revista de vocês. Uns casos aqui para ver a sua opinião. Eu acho que não tem aí não, né? Então, tem aqui. Eu vou ler e quero a opinião de vocês, baseado na lição. Vamos lá. Jorge era muito amigo de Roberto. Os dois frequentavam a mesma igreja desde criança. Compartilhavam segredos, oravam juntos, trocavam ideias. Certo dia, Jorge descobriu que Roberto estava lesando seu patrão, lá no trabalho. E esse patrão dele era um irmão da igreja, na empresa lá. Certo? E ficou num conflito enorme, sem saber qual seria a sua atitude correta. Se não contasse nada, iria proteger o amigo, mas ao mesmo tempo o deixaria continuar no erro. Se contasse, sentiria estar traindo o amigo, além de colocar em risco o emprego e o sustento dele. Como é que os irmãos agiriam? Alguma opinião diferente aí? Ou vocês concordam com o irmão Sérgio? Oi? Tudo bem. É a mais correta mesmo. Não vamos agir como Eli, não. Não é? Passando a mão na cabeça dos filhos. Ok? Sim. Da mesma igreja. Os três eram da mesma igreja. Falar para quem? Para o patrão, que era irmão também da igreja. Tudo bem. Ok. Tem outro caso aqui agora. Regina trabalha com Sônia. As duas mulheres são casadas e mães. No entanto, Sônia percebeu que Regina só saía para almoçar com um colega de trabalho, pegava carona com ele e ficavam muito tempo juntos. Então Sônia chamou Regina para conversar e acabou escutando o que mais temia. Regina estava de caso com o rapaz. Sônia perdeu a noite inteira de sono e realmente não sabia o que fazer. No domingo daquela semana, as duas seriam empossadas como líderes do Ministério de Mulher da igreja. E agora, o que Sônia deve fazer? E aí, esse caso agora? Oi? Falar para quem? No caso lá, é falar para o patrão do rapaz. Nesse caso aqui, é falar para quem? Certo.
Sim. Eu não vi nenhum irmão dizer assim, tinha que dizer para o marido dela. Não? Mas o marido não é uma vítima também, né? Ninguém, ninguém concorda com essa não, né? Mas ela já tinha conversado com a moça, certamente dizendo, olha, está uma suspeita aí, e ela, a própria outra confirma, não, eu estou de casa com ele mesmo. Já que eram amigas ali, achando que a amiga nunca ia dizer, né? Para ninguém. Então, qual é a resposta final dos irmãos? Falar com? Então, ninguém aí é a favor que se falasse com o marido dela, não, né? Que a amiga fosse falar com o marido. Não. Com o pastor, né? Falar com o pastor. Muito bem. Bota o pastor na frente. Eu acho que às vezes ele dizer, pastor, vai falar com meu marido, aí meu amigo. Chegar lá para dizer isso ao marido. Não é isso que ele está dizendo aqui? O pastor é que vai ter a responsabilidade de falar com o marido dela, misericórdia. Para o pastor, né? Pronto. Pronto. Então, esses dois casos estão aqui na revista do professor, colocando exatamente que a maior lição que a gente aprende, gente, na lição de hoje, é que não vamos ser coniventes com coisa errada. Certo? Eli se deu mal. Não foi ele que estava fazendo as coisas erradas lá, foram os filhos dele. Mas a punição veio para ele. Então, cuidado com o que você está fazendo com seus filhos, com seu marido, com sua esposa, com um colega de trabalho, como foi o caso que a gente viu aqui. Você vendo e você faz vista grossa, faz de conta que não sabe, não é? E tal, sabendo que a pessoa está fazendo algo errado, não é verdade? Então a gente tem que ver, essa é a grande lição aqui. E encerrando com a conclusão da revista aqui. O autor coloca aqui a conclusão, eu vou ler. Samuel é um livro de transição, mas também um livro de histórias fascinantes. Do começo ao fim, Samuel nos mostra como a soberania de Deus entra em ação para consolidar a monarquia instruída por ele. Tais verdades dão ao crente a confiança de que planos de Deus são cumpridos, ainda que, vez por outra, alguns obstáculos ou pessoas se interponham no caminho. Ao ler suas histórias, entendemos que o Rei soberano cumpre suas promessas e propósitos, consolida seus planos por meio de pessoas imperfeitas e, às vezes, em circunstâncias que os olhos humanos são negativos e destruidores. Aí ele termina dizendo, seja encorajado por Samuel e confie que o Senhor atua assim e vai cumprir os propósitos dele na sua vida. Amém? Deus abençoe, irmãos.